Os orfanatos mais antigos guardam mais do que memórias. Eles guardam habitantes. O aviso era repetido toda noite, como uma oração secular antes do meu turno. O corredor norte, após a 1 da madrugada, não existe. Você não vai lá, você não olha para lá. Se ouvir algo vindo de lá, você registra no logbook e volta para a sala de monitoramento. O velho segurança que me treinou, o Sr. Ramiro, falava isso com uma calma que era mais assustadora que qualquer gritaria. Eu trabalhava no antigo orfanato São Lucas, um casarão de 3 andares que a prefeitura mantinha fechado, mas que ainda precisava de vigilância contra vândalos. Era meu primeiro emprego, precisava do dinheiro. Achei que regras eram apenas formalidades de um lugar antigo. As primeiras semanas foram de uma monotonia absoluta. O silêncio era tão espesso que eu conseguia ouvir o zumbido das próprias lâmpadas fluorescentes nos corredores. Eu fazia minhas rondas, sempre antes da 1, passando rápido pelos dormitórios vazios do norte com suas fileiras de beliches metálicos cobertos por poeira e lençóis mofados. Nada acontecia. Comecei a achar o Sr. Ramiro supersticioso, um velho contador de causas. Foi na 5ª noite do mês que a monotonia rachou. Eram exatamente 1h17. Eu estava na sala de monitoramento revisando as câmeras quando um som começou a infiltrar o silêncio. Não era um barulho único, mas uma textura sonora. Um rangido distante de uma cama de mola, um sussurro de riso abafado como se viesse de dentro de um armário. Depois, o som mais distintivo, o tap, 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 ritmado de pés descalços no piso de madeira encerado, correndo em um padrão circular. Meu pulso acelerou. A câmera do corredor norte mostrava apenas o vazio amarelado pela luz fraca de emergência. Mas o som vinha dali. A regra ecoou na minha cabeça. Registra no logbook e volta. Mas e se fosse um intruso? Eu seria demitido por negligência. A responsabilidade profissional, mesclada com uma curiosidade doentia que começava a brotar, falou mais alto. Peguei minha lanterna de alta potência, uma coisa pesada que dava uma sensação falsa de segurança. Minhas próprias passadas ecoavam no corredor principal enquanto me aproximava da interseção que levava ao norte. Os sons pararam. Uma quietude absoluta, mas carregada, como a atmosfera antes de uma queda de energia. Respirei fundo e dei a volta. O corredor se estendia, longo e reto. As portas dos dormitórios, todas entreabertas, pareciam bocas escuras. Nada se mexia. Soltei o ar, sentindo um alívio misturado com vergonha. Claro, era o prédio antigo se ajustando, canos, madeira contraindo. Eu era um idiota. Foi quando vi. Na extremidade do corredor, onde a luz da emergência mal chegava, as sombras na parede se mexiam. Não eram sombras projetadas por mim. Eram formas baixas, indistintas, que se uniam e separavam em um movimento de roda. Uma brincadeira silenciosa e escura. Um frio que não tinha relação com a temperatura me subiu da nuca até a testa. Meus dedos cerraram a lanterna com força. Quem está aí? Minha voz saiu rouca, quebrada, um farrapo de som que se dissipou no corredor. O movimento das sombras parou. Elas simplesmente se fixaram na parede, formas estáticas e ameaçadoras. Então, lentamente, começaram a crescer. Não se afastavam da luz. Elas se esticavam, se alongando em minha direção, mantendo aquele contorno de grupo compacto. O instinto gritou. Virei e caminhei rápido. Depois corri de costas por alguns passos, a lanterna trêmula apontada para aquelas manchas na parede. Elas não me seguiram. Permaneciam lá, no final do corredor. Quando entrei na sala de monitoramento, trancando a porta, meu coração batia como um pássaro preso. Sentei-me na cadeira, ofegante, tentando racionalizar. Estresse, iluminação estranha, sono. Precisava de prova concreta, algo para ancorar minha sanidade. Acessei o sistema de gravação das câmeras em tempo real, buscando o feed do corredor norte. A imagem em preto e branco apareceu, mostrando o corredor vazio. Meu próprio eu, minutos antes, apareceu na borda da tela, de costas, iluminado pela lanterna. Eu via meu corpo tenso, a luz tremulando. E então, eu vi. Atrás de mim, bem no limite onde a luz da lanestra encontrava a penumbra, parados no chão, como se tivessem acabado de interromper uma corrida, estavam 3 pares de pés. Pequenos, descalços,
nítidos contra o piso escuro. Eles não pertenciam às sombras na parede. Estavam no chão. A câmera fixa no alto do teto via o que meus olhos voltados para a parede do fundo não viram. A revelação não veio com o choque, mas com um afundamento lento e gelado no poço do estômago. As regras não eram superstição, eram um manual de sobrevivência, e eu o havia violado. Naquela noite, enquanto vigiava telas estáticas pelo resto do turno, uma pergunta se instalou e nunca mais saiu. Se aqueles pés estavam no chão, atrás de mim, onde estavam os corpos? E mais importante, para onde eles foram quando eu saí do corredor? A sala de monitoramento, com suas 4 paredes e sua única porta, de repente pareceu o lugar mais exposto do mundo. O aviso do Sr. Ramiro não era sobre o corredor, era sobre abrir uma porta que não deveria ser aberta. E eu a havia escancarada. Se você está gostando dessa atmosfera sombria ao som da chuva, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber em que parte do mundo essa história está chegando. A regra no Lar Esperança era simples, quase boba. Nada no pátio após o anoitecer. Brinquedos, roupas no varal, até mesmo um copo descartável, tudo tinha que ser recolhido antes do sol se pôr. As outras voluntárias, mulheres com anos de serviço, diziam isso com um sorriso cansado, como quem repete um ditado antigo sem muito significado. É que atrai bicho, você sabe, atazana, inseto. Eu concordava, sorria de volta e seguia a regra. Era um trabalho bonito, ajudar naquele orfanato com jardim amplo, mesmo que o edifício principal fosse um pouco sombrio, com seus tijolos escuros e janelas altas. O dia do temporal chegou sem aviso. O céu de tarde ficou da cor de ferro enferrujado e um vento áspero começou a uivar pelos beirais. As crianças, agitadas pela mudança brusca na pressão, foram levadas para dentro mais cedo. Na correria de recolher tudo do pátio sob as primeiras gotas grossas, com o vento arrancando folhas das árvores e sacudindo o portão de ferro, eu esqueci um conjunto de balde e pá de plástico azul. Ele ficou lá, virado perto do velho carvalho, uma mancha de cor contra a terra que escurecia rapidamente. A noite caiu com a força de um blackout. A chuva batia nas janelas como punhados de pedra, e os raios cortavam o céu, iluminando o pátio em flashes fantasmagóricos de branco azulado. Eu estava no segundo andar, ajudando a organizar alguns donativos no quarto de estoque, que tinha uma janela grande com vista para o jardim. Cada clarão era uma fotografia estática e surreal. A grama encharcada, as árvores se debatendo, o balde azul rolando solitário. Foi em um desses relâmpagos, mais longo e intenso que os outros, que a vi. Ela estava de pé, bem onde tinha deixado o balde. Uma menina, não aparentando mais que 7 ou 8 anos, com um vestido branco de mangas curtas que estava completamente colado ao corpo pela água. O tecido transparente e pesado delineava a fragilidade de seus membros. Seu cabelo escuro, ensopado, cobria parte do rosto. Ela não se abrigava, não corria, estava agachada agora e, com uma determinação horrível, cavava a terra encharcada com as mãos nuas. Meu corpo ficou preso. O ar saía dos meus pulmões, mas não entrava. Aquilo não era possível. Nenhuma criança estava autorizada a sair, mesmo naquela tempestade. O protocolo era claro, as portas trancadas. Eu devia correr, chamar alguém, mas meus pés estavam enraizados no chão frio de linóleo. Outro clarão. Ela parou de cavar, lentamente, como se sentisse o peso do meu olhar através do vidro escuro e da cortina de chuva. Ela ergueu a cabeça. O rosto era pálido, quase luminoso na escuridão. A água escorria em filetes por suas têmporas, seu queixo. Mas onde deveriam estar os olhos, havia apenas 2 poços profundos de escuridão. Não eram buracos, não eram sombras. Eram como 2 manchas de tinta nanquim,
absolutas, que sugavam a fraca luz do relâmpago e não devolviam nada. E então, com uma lentidão que congelou o tempo, ela ergueu um braço. A mão pequena, suja de terra lamacenta, o dedo indicador se esticou. Não era um gesto aleatório, nem um aceno. Era uma indicação precisa, meticulosa. O dedo apontava, através da chuva torrencial, através do vidro da janela, diretamente para mim. Um grito ficou preso na minha garganta, um nó de puro terror. Pisquei, sacudindo a cabeça, e quando meus olhos se focaram novamente, o pátio estava vazio. Apenas a chuva, o balde azul tombado e a cova irregular e negra na terra que cada clarão subsequente revelava um pouco mais. Desci as escadas aos tropeços, meu coração martelando contra as costelas. Acordei a coordenadora de plantão, uma mulher séria chamada Dona Yara. Minhas palavras saíam atropeladas, fragmentadas. Menina, pátio, vestido branco, os olhos. Ela não pareceu surpresa. Um cansaço profundo, ancestral, se instalou em seus olhos. Você deixou algo no pátio ao anoitecer, não foi? Sua voz era baixa, quase um sussurro. Eu balbuciei sobre o balde e a pá. Ela fez um aceno lento, doloroso. Amanhã de manhã, você vai ver. A noite foi interminável. A tempestade passou, deixando um silêncio úmido e pesado. Não consegui dormir. Na primeira luz do amanhecer, cinza e cria, eu estava no pátio, com Dona Yara ao meu lado. A terra onde o balde estivera estava revolvida. Não era apenas uma cova pequena. Era uma área de cerca de 1 metro quadrado, onde a terra negra e úmida havia sido virada de dentro para fora, com força, formando um monte baixo e irregular. As marcas no solo não eram de pá, eram sulcos paralelos, arranhões profundos, eram marcas de dedos. Nenhuma palavra foi dita. Dona Yara apenas olhou para mim, aquele cansaço nos olhos dizendo mais do que qualquer explicação. Recolhi o balde e a pá, limpos e inertes agora sob a luz do dia. A regra nunca mais me pareceu boba. E desde aquela manhã, sempre que a chuva começa a cair, eu me afasto das janelas. Mas às vezes, no canto do meu olho, tenho a impressão de ver refletido no vidro escuro, não o meu rosto, mas o contorno pálido de um vestido branco e a sugestão de um dedo, erguendo-se lentamente na penumbra do meu quarto. A dúvida que ela plantou é a pior parte. Será que ela apontava para mim naquela noite? Ou estava me mostrando alguma coisa? Algo que talvez esteja enterrado bem mais fundo do que aquela cova no jardim? Se essas histórias estão te envolvendo, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de terror ao som da chuva. Aqui sempre tem novas histórias para você relaxar. Meu avô passou a infância no Instituto Beneficente Estrela do Norte, na década de 1950. Quando eu era criança e tinha pesadelos, ele não me contava histórias de princesas. Sussurrava, no escuro do meu quarto, sobre a cantiga da hora quieta. Segundo ele, sempre, sem falta, às 3h33 da madrugada, uma voz infantil começava a cantarolar do fundo do corredor dos dormitórios. Não era um choro, não era um lamento. Era uma melodia, ele insistia, bonita até, mas profundamente errada. Era como ouvir sua música de ninar preferida tocada de trás para frente em um rádio com pilha fraca. Ele dizia, os olhos vidrados em uma memória distante. Os meninos mais velhos chamavam a voz de a criança que nunca dorme. E a regra era simples. Você colocava a cabeça sob o travesseiro e fingia ser pedra até passar. Nunca responda. Nunca incentive. Eu, crescido, estudando psicologia, tinha minhas explicações prontas. Trauma coletivo, alucinação hipnagógica, aquele estado entre a vigília e o sono. O peso do silêncio e da solidão em um lugar daqueles moldando percepções frágeis. Meu avô era um homem sensato, não dado a fantasias.
Aceitei sua história como uma metáfora poderosa do abandono, nada mais. Até que, anos após sua morte, um amigo paranormalista me convidou para uma investigação de rotina, no mesmo prédio, agora completamente abandonado e aguardando demolição. Era uma chance, pensei, de fechar um ciclo, de pisar naquele lugar de ficção familiar e confirmar, com a fria lógica de um gravador digital e leituras de EMF, que eram apenas o vento nos canos velhos. A noite estava fria e silenciosa. O interior do instituto cheirava a mofo, poeira e madeira podre. Meu amigo Marco espalhava seus equipamentos com um profissionalismo que eu achava um tanto cômico. Eu carregava apenas um gravador digital de boa qualidade, mais por cortesia do que por convicção. A ideia era simples: fazer algumas perguntas no vazio, capturar o silêncio, talvez alguns estalos da estrutura e ir para casa com a confirmação racional que meu lado acadêmico ansiava. Passamos pelas salas vazias, os feixes de nossas lanternas cortando a escuridão como facas. Marco falava em tom respeitoso, fazendo perguntas para o ar. Eu observava, um pouco desconfortável, a seriedade com que ele conduzia aquele ritual. A atmosfera, devo admitir, era opressiva. Não de uma presença, mas de uma ausência profunda. Uma sensação de vácuo que sugava a luz e o som. Por volta das 2 da manhã, uma fadiga pesada caiu sobre mim. Enquanto Marco se concentrava no que chamava de área de atividade residual na antiga cozinha, eu me retirei para o que fora o dormitório principal, um salão enorme com marcas no piso onde estiveram as fileiras de beliches. Sentei-me no chão, encostado em uma parede descascada, o gravador no colo. O silêncio era absoluto. Não havia vento. O prédio parecia estar segurando a respiração. Olhei para o relógio do meu celular. 3h31. Um sorriso irônico surgiu em meus lábios. O momento místico. Apelei para o meu treinamento. Sugestão. Expectativa. O cérebro preenchendo espaços vazios. Fiz um esforço consciente para relaxar, para ouvir o nada. 3h32. O silêncio continuou, mas mudou de qualidade. Tornou-se uma coisa tensa, expectante, como a corda de um violino antes de ser tocada. 3h33. E então veio. Não foi um som alto, não foi uma voz clara, foi um sussurro que parecia emanar não de um ponto, mas das próprias paredes, do piso sob meus pés. Um fragmento de melodia, tão baixo que mais se sentia do que se ouvia, como o zumbido de um inseto minúsculo dentro do ouvido. Era uma sequência de notas simples, infantis, e, inacreditavelmente, era familiar. Uma deturpação fantasmagórica de uma cantiga de roda que meu avô assobiava às vezes, nos seus dias bons. Meu coração parou, depois disparou. A explicação racional gritou em minha mente. Pareidolia auditiva, o sistema de aquecimento antigo, uma infiltração de água distante, seu próprio cérebro fabricando o som esperado. Eu mantive o gravador firme, os dedos brancos ao redor do plástico. O sussurro melodioso continuou, flutuando, impossível de localizar. E então, por talvez 2 segundos, ele se cristalizou. As notas se organizaram e, subjacente a elas, surgiu uma voz. Não era assustadora no sentido tradicional. Era apenas uma voz de criança, cansada, infinitamente solitária. E as palavras, sussurradas em português, mas com uma cadência estranha, arcaica, eram perfeitamente compreensíveis. Acorda comigo, para sempre. O som cessou. O silêncio voltou, agora ainda mais profundo e vazio do que antes. Eu estava tremendo de uma forma que nada racional conseguia explicar. Marco entrou na sala minutos depois, animado com uma leitura de temperatura flutuante na cozinha. Eu apenas me levantei, as pernas bambas, e saí dali. Em casa, sozinho no meu estúdio, com a luz forte da lâmpada de mesa banhando tudo, conectei o gravador ao computador. Revivi cada momento através do áudio, os passos, a respiração de Marco, o imenso silêncio do dormitório. E lá estava, no timestamp exato de 3h33:17,
Primeiro, o sussurro musical, quase inaudível. Depois, a minha própria respiração prendendo. E então, claro como o dia, saindo dos alto-falantes com uma clareza que me fez recuar na cadeira, a voz. Acorda comigo, para sempre. Marco ficou eufórico. EVP classe A, ele comemorou. Para ele era uma prova. Para a ciência era um dado anômalo, um artefato inexplicado, sujeito a inúmeras interpretações. Eu tenho as duas coisas diante de mim: a pilha de livros de psicologia cognitiva e o arquivo de áudio no meu desktop. Posso citar estudos sobre a fragilidade da memória auditiva, sobre como o estresse aguça sentidos de forma errônea. Posso racionalizar cada milissegundo daquela experiência. Mas aqui está o detalhe mínimo e chocante que inclina a balança e que me mantém acordado agora, olhando para o relógio digital que se aproxima das 3 da manhã. A cantiga que meu avô assobiava, a que eu achava familiar naquele sussurro, ele só aprendeu depois de sair do orfanato. Uma cantiga de niná comum, ele dizia. Eu nunca a tinha ouvido em nenhum outro lugar. E naquela noite, no gravador, o fragmento que precede a voz é a mesma melodia, a mesma sequência exata de notas que ele trazia consigo como uma lembrança boa, extraída décadas antes do silêncio de um corredor escuro. No fundo, eu sei. Sei que não foi o prédio, não foi o vento, não foi minha mente estressada preenchendo lacunas. Foi um convite ecoando através do tempo, da mesma fonte que assombrou o sono de meu avô. E o que me aterroriza não é a possibilidade de que seja real. O que me aterroriza, o que eu me recuso terminantemente a aceitar, é o suspiro de alívio que senti quando a voz falou. Porque naquele fragmento de segundo, antes do pavor me dominar, houve uma outra sensação, rápida e profunda. A de que finalmente, depois de tanto tempo, alguém tinha respondido. E parte de mim, a parte que herdou o silêncio daquelas paredes, não quer que a conversa termine. Vivo em negação porque aceitar a verdade significaria aceitar que, em algum nível, eu quero ouvi-la de novo. O aviso não vinha em um manual. Era transmitido de boca em boca, de uma plantonista para outra, no abrigo maternal. A diretora, Dona Célia, uma mulher de ossos finos e olhos incrivelmente escuros, fazia ela mesma, todas as noites, pontualmente às 10, a ronda das camas vazias. Ela percorria os 2 dormitórios com uma caderneta, os lábios se movendo em silêncio, contando cada beliche desocupado. É uma questão de ordem, ela me disse no meu primeiro dia, seu olhar fixo no meu rosto como se procurasse por algo. Mas atenção, o número nunca pode ser 12. Se você contar 12 camas vazias, você acorda a enfermeira-chefe, sempre. Perguntei o porquê. Ela apenas piscou, devagar. Porque 12 foi o número que voltou. E se houver 12 vazias de novo, elas entenderão que é um convite. Ela não explicou quem eram elas. As outras funcionárias, mulheres duras e práticas, faziam o mesmo. Contavam as camas ocupadas, não as vazias. Era um jeito mais seguro, dizia. Eu, Letícia, nova enfermeira noturna, achei tudo um ritual bizarro, um folclore gerado pelo cansaço e pela escuridão dos corredores longos. O abrigo era um lugar triste, sim, com seu cheiro persistente de desinfetante e leite azedo, mas era apenas isso, um lugar. Dona Célia teve o AVC em uma terça-feira gélida, um derrame silencioso que a derrubou em seu escritório diante das fichas das crianças. A notícia se espalhou com um frisson de pânico contido. A enfermeira-chefe, Sônia, assumiu as rédeas com mão de ferro, mas o ritual da contagem foi abandonado. Bobagem de gente velha, ela resmungou, rasgando a caderneta de Dona Célia. Temos trabalho de verdade a fazer. Uma sensação estranha, no entanto, começou a pairar no abrigo. As crianças, normalmente inquietas à noite, ficaram anormalmente quietas. Um silêncio opressivo que não era paz, mas uma suspensão. As próprias luzes dos corredores pareciam bruxulear com mais fraqueza, como se algo estivesse drenando a energia.
Na quinta noite, após o incidente, eu estava sozinha na sala de administração preenchendo relatórios. O silêncio era tão denso que o tic-tac do relógio de parede soava como batidas de martelo. De repente, o interfone interno, aquele aparelho bege e antigo na parede, crepitou com um ruído de estática. Depois, uma voz, fraca, arrastada, irreconhecível e ainda assim familiar. Letícia! Era o canal da diretoria, o escritório de Dona Célia, que estava trancado desde sua queda. Meu sangue esfriou. Apertei o botão para falar, a voz trêmula. Alô? Quem está lá? Estática. Então, a voz novamente. Um sussurro rouco que parecia custar um esforço imenso. São 12. O quê? Dona Célia? É você? Está tudo bem? A resposta foi apenas um ruído de ar saindo de um pulmão perfurado, seguido de 3 palavras arrastadas, cheias de um terror absoluto. Todas estão de volta. A linha caiu em um silêncio morto. Eu congelei. O medo era um punho de gelo fechado em meu garganta. 12. O número. O aviso. Acorde a enfermeira-chefe. Mas o aviso era para ser dado antes, não depois. E a voz de Dona Célia, de um quarto trancado, de uma mulher em coma no hospital municipal. Meus pés se moveram antes que minha mente conseguisse processar. Saí correndo da sala de administração direto para o quarto da enfermeira-chefe Sônia, que dormia em um cubículo ao lado da farmácia. Balancei seus ombros com força. Sônia, Sônia, acorda! É o interfone. A Dona Célia, ela falou 12. Sônia acordou com um sobressalto. Irritada, mas vendo o pânico no meu rosto, sua expressão endureceu. Ela não fez perguntas. Pegou seu maço de chaves. Vem. Corremos pelo corredor principal, nossos passos ecoando como trovões na quietude anormal. As portas dos dormitórios estavam fechadas. O corredor do dormitório feminino, onde a maioria das camas estava vazia, desde que um surto de gripe tinha levado várias crianças para a enfermaria, era nosso destino. Sônia enfiou a chave na fechadura com mão firme, mas eu notei um tremor em seus dedos. A porta se abriu com um rangido. O dormitório estava imerso na penumbra azulada da luz noturna fraca que entrava pelas janelas altas. O cheiro era de poeira e lençóis limpos. Fileiras e fileiras de beliches metálicos, a maioria desocupada, estendiam-se pela sala. E então vi. Não eram sombras, não eram montes de roupa, eram formas distintas, pequenas, sob os cobertores cinza padronados do abrigo. Em 12 camas que eu sabia, que eu tinha certeza que estavam vazias e feitas horas antes, havia agora um relevo inequívoco. A curva de um ombro sob o tecido, a depressão de uma cabeça no travesseiro. Em uma delas, na cama inferior mais distante, aquela que respirava, o cobertor subia e descia, levemente, com um ritmo lento e profundo de respiração. Sônia soltou um som baixo, um meio grito engasgado. Suas mãos voaram para a boca. Ela recuou um passo, esbarrando em mim. Nenhuma das formas se moveu. Nenhum rosto era visível. Apenas 12 presenças silenciosas, ocupando espaços que não lhes pertenciam há décadas, desde o surto de febre escarlata de 1972, que levou 12 meninas em uma única semana. O aviso de Dona Célia não era uma prevenção. Era um diagnóstico, um teste. Ela mantinha a contagem para garantir que o número não batesse, como alguém que mantém uma porta fechada contra uma pressão do lado de fora. Agora, com sua vigília interrompida, a porta havia cedido. Nós recuamos, fechando a porta com cuidado infinito, como se temêssemos acordar algo. Trancamos. Sônia, pálida como cera, apenas balançou a cabeça negativamente quando eu sugeri chamar a polícia, os bombeiros, qualquer um. E o que você vai dizer? Que as camas estão ocupadas? Vão nos internar. A revelação perturbadora não foi o que vimos, foi o que aconteceu depois. Na manhã seguinte, mandei uma auxiliar fazer a ronda no dormitório. Ela voltou bocejando. Tudo normal, as 12 camas vazias de sempre. Corri até lá. As camas estavam imaculadas, perfeitamente arrumadas, os travesseiros lisos
sem qualquer sinal de que um corpo os havia pressionado. O ar era leve, comum, mas no chão, ao lado da cama inferior mais distante, aquela que respirava, encontrei uma única peça que não pertencia ao enxoval ladrão. Era um pequeno laço de cetim desbotado para um rosa sujo, o tipo que se prende no cabelo de uma criança. Ele estava úmido, como se tivesse sido lavado recentemente, e cheirava levemente a talco e a um outro odor, remoto e adocicado, o cheiro de febre alta. Elas não foram embora. Apenas aprenderam, desde 1972, a ficarem mais quietas. E Dona Célia, em seu coma no hospital municipal, foi a única que sempre soube contar até 12 da maneira certa. Agora cabe a mim continuar a contagem, todas as noites, e torcer para que o número nunca, nunca bata. Tudo começou com o pó. Poeira de demolição, para ser mais exato. Meu nome é Tomás e herdei do meu tio-avô um casarão antigo nos subúrbios, uma construção da década de 20 que ele usava como depósito de tralhas. Decidi reformá-lo para vender. O empreiteiro, um sujeito prático chamado Éder, fez uma descoberta no primeiro dia de obras. Atrás de um armário embutido encravado na parede da sala de jantar, havia uma porta de metal enferrujada, trancada com um cadeado igualmente antigo. Deve ser porão velho, ele disse com um encolher de ombros. Quer que arrombemos? A curiosidade foi mais forte. Trouxemos uma serra para o cadeado. O que estava por trás não era um porão, mas um quarto minúsculo, sem janelas, do tamanho de um escritório. Não havia móveis. Apenas, no centro do piso de concreto, uma grande arca de madeira escura e nas paredes, fileiras e fileiras de prateleiras vazias. O ar era seco e parado, e o silêncio dentro daquele cubículo era de outra qualidade, abafado e intencional. A arca não estava trancada. Dentro encontramos uma pilha ordenada de pastas de arquivo Manila, amareladas pelo tempo. O título na primeira pasta, escrito em tinta nanquim em uma caligrafia firme e impessoal, fez um frio percorrer minha nuca. Arquivo dos Indesejados. Instituto da Luz para Crianças. O Instituto da Luz eu nunca tinha ouvido falar. Uma busca rápida no celular, ainda na penumbra daquele quarto, revelou apenas uma linha. Orfanato particular desativado em 1954. Falência. Nada mais. Éder ficou desinteressado assim que viu que não havia nada de valor. Deixou-me sozinho com a arca. Foi assim que comecei a desvendar o mistério. As pastas não continham registros comuns. Não havia datas de nascimento, nomes de pais, históricos médicos. Eram descrições. Pasta 12. Menino das sombras. Sujeito à fotofobia extrema. Não projeta sombra própria sob luz artificial. Movimenta-se preferencialmente em ângulos mortos da visão e áreas não iluminadas. Recomendação: alojamento no dormitório leste. Cortinas permanentemente fechadas. Não permitir velas. Pasta 18. Menina dos espelhos. Reflete apenas o que o observador mais teme em si mesmo ou no seu entorno. Reflexos com atraso de 7 a 10 segundos. Nunca fornecer superfície polida. Banhos com água turva. Relato do caso da cuidadora Helena, ver anexo. Enlouquecida após ver seu reflexo segurando uma faca de cozinha que ela mesma escondera dias antes. Eram dezenas. O menino do sussurro, que só falava verdades que causavam desgraça. A guimela do eco, que respondia a pensamentos não verbalizados. Criaturas saídas de um conto gótico, catalogadas com frieza burocrática. Meu ceticismo lutava contra um fascínio macabro. Era uma brincadeira perversa de algum administrador? Uma metáfora para crianças problemáticas? A investigação se tornou uma obsessão. Contratei um historiador local. Ele não encontrou nenhum Instituto da Luz nos registros oficiais da cidade. Era como se o lugar nunca tivesse existido, exceto naquelas pastas e na memória do casarão do meu tio-avô, que descobri tinha sido o contador da instituição. A experiência sobrenatural foi sutil no início. Pequenos desaparecimentos. A chave do quarto secreto sumia e reaparecia no mesmo lugar.
As luzes do andar onde a arca estava ficavam fracas, como se algo estivesse drenando a energia. Uma vez, ao entrar no quarto, tive a nítida impressão de que as pastas na prateleira estavam em uma ordem diferente. Eu atribuí ao cansaço, ao estresse da reforma. Até a noite em que levei a arca para a garagem, decidido a doar o conteúdo para algum arquivo histórico e me livrar daquilo. O quarto secreto estava vazio, apenas as prateleiras poeirentas. Ao sair, vi algo brilhar no chão, no canto mais escuro. Era um pedaço de papel amassado que não estava ali antes. Um desenho infantil, feito a lápis de cor desbotados. O desenho mostrava a planta baixa do meu casarão com uma precisão perturbadora. Havia figuras de palito espalhadas pelas salas, eu no escritório, Éder e sua equipe na cozinha, e no quarto secreto, agora vazio, estava desenhada uma pequena figura sentada no chão, de costas. Do lado de fora da casa, na rua, um carro de mudanças. A legenda, em letras infantis trêmulas, dizia: "Os novos moradores". O desenho não era antigo. O papel era moderno. Os lápis de cor eram da mesma marca que eu usava para marcar as paredes para a reforma. A confirmação veio gelada e silenciosa. Não foi um fantasma, nem um grito. Foi a compreensão absoluta de que as pastas não descreviam o passado. Elas eram um manual, um aviso. E ao abrir aquela porta, ao ler aquelas descrições, ao disturbar o silêncio daquele quarto, eu não havia desenterrado uma história. Eu havia feito um convite. Agora, à noite, quando os ruídos da reforma cessam, ouço coisas. Passos leves no sótão onde não há piso acabado. Um sussurro quase musical vindo da sala vazia que seria a futura suíte. E às vezes, ao acordar de um sono agitado, tenho a certeza de que não estou sozinho no escuro. Não sinto uma presença hostil. Sinto uma atenção, paciente, curiosa, aguardando para ver qual de nós, eu, Éder, os pedreiros, melhor se encaixa em qual descrição. A pergunta que me assombra e que sussurro para as paredes que agora parecem ter ouvidos é: valeu a pena descobrir a verdade? Porque a verdade, eu percebo tarde demais, não é sobre o que estava trancado na arca. É sobre o que a arca mantinha fora. E agora, a porta está aberta. Minha relação com o antigo orfanato Peniel sempre foi mais auditiva e tátil do que visual. Trabalhei lá como arquivista noturno por 8 meses, digitalizando pilhas intermináveis de registros em papel que cheiravam a umidade e esquecimento. Eu, Clara, preferia o turno da noite. O silêncio, dizia para mim mesma, ajudava na concentração. A verdade é que a escuridão do prédio, um bloco de concreto dos anos 60 com corredores estreitos, era tão opressiva visualmente que aprender a navegar por outros sentidos tornou-se uma necessidade. Eu sentia o Peniel. O piso do corredor principal tinha uma laje solta perto da capela que emitia um clunk oco e úmido sob meus sapatos, diferente de qualquer outro lugar. A porta do arquivo, de madeira maciça, rangia com um gemido específico, de madeira seca se contorcendo contra a ferragem. E os cheiros eram mapas. O doce adocicado do mofo no ala oeste, o agressivo do desinfetante de pinho perto dos banheiros e sempre pairando no ar do grande hall, um cheiro fantasma de sopa de legumes e cera de chão. Mas o sentido que verdadeiramente dominava era a audição. O prédio respirava à noite. Não era metáfora, era uma sinfonia de ruídos estruturais. Um estalo de uma viga de concreto se contraindo com o frio da madrugada, um gotejar distante e irregular em uma tubulação escondida, um zunido quase inaudível da fiação antiga. Aprendi a discriminar cada um. Eles eram a trilha sonora normal da minha solidão. Até que comecei a ouvir os outros sons. Sons que não se encaixavam no mapa. Um arrastar de um pé descalço no piso de linóleo do dormitório superior que estava vazio há anos. Um suspiro profundo, não de cansaço, mas de uma tristeza infinita que parecia vir do fundo do poço do elevador desativado. E as vozes, sempre ao longe, sempre indistintas. Não palavras, mas o formato de palavras. O ritmo de uma conversa infantil ecoando de um corredor que terminava em uma parede cega. Eu nunca via nada. As câmeras de segurança que eu checava religiosamente mostravam apenas corredores estáticos.
Minha lanterna cortava a escuridão, revelando apenas o que já estava lá. Paredes descascadas, portas fechadas, sombras imóveis. O horror do Peniel não era visual. Era uma presença que se comunicava através do ambiente, que manipulava o ar e os materiais para fazer-se percebida. Era como estar em um quarto escuro com alguém que só se revela pela respiração. O evento principal, a noite que rasgou o tecido do meu mundo sensorial, começou com um silêncio. Um daqueles silêncios absolutos e antinaturais, onde todos os ruídos de fundo do prédio cessaram de uma vez. A pressão no ar mudou, ficou densa, como antes de uma tempestade. Meus ouvidos zumbiam com a ausência de som. E então, do alto-falante do interfone na minha mesa, um aparelho morto desconectado da rede elétrica geral há décadas, veio um ruído. Era o som de uma agulha caindo sobre um disco de vinil antigo, um tsk de estática pura, seguido de uma respiração, úmida, próxima do microfone. Meu corpo inteiro travou. Eu senti aquele sopro no meu rosto como se estivesse do meu lado, embora estivesse sozinha na sala trancada. Uma voz de criança saiu do alto-falante. Não era assustadora no tom, era monótona, plana, infinitamente cansada. Por que ninguém vem buscar a gente? O som não veio apenas do interfone, veio das paredes, veio do duto de ventilação acima da minha cabeça, veio do próprio ar, reverberando dentro do meu crânio. Era omnidirecional e íntimo ao mesmo tempo. A lanterna caiu da minha mão dormente, batendo no chão com um baque que pareceu insultantemente mundano. A escuridão me engoliu, e na escuridão, sem a distração da visão, todos os outros sentidos explodiram. Cheirei o talco e suor azedo de criança vindo do canto da sala onde só havia caixas de arquivo. Senti uma corrente de ar gelado carregado de cheiro de terra molhada passar por mim e se perder pelo corredor. E ouvi. Deus, eu ouvi. Era um coral. Dezenas de vozes infantis sussurrantes sobrepostas, cantando algo que não era uma música, mas uma ladainha de coisas perdidas. Meu brinquedo, minha manta azul, o nome da minha mãe, o sabor do leite quente. Era uma onda de som tátil que me envolvia, pressionava meu tímpano, preenchia a boca com um gosto de metal e sal. Eu não via formas, não via olhos, não via silhuetas. Apenas sentia a imensa, avassaladora presença de uma ausência que se recusava a ser silenciosa. A experiência culminou não com uma aparição, mas com um toque. Algo crio e gélido, como os dedos de uma boneca de porcelana, tocou levemente a nuca do meu pescoço, justo onde os fios de cabelo começam. Foi o bastante. Gritei, um grito surdo e engasgado pelo pavor. E no instante em que o som saiu da minha garganta, tudo cessou. A pressão no ar normalizou, o zunido da fiação voltou, a luz fraca da lua entrou pela janela alta, iluminando a poeira que dançava no ar. Tremendo, peguei a lanterna do chão. A sala estava vazia, o interfone mudo e empoeirado. Saí do Peniel naquela noite e nunca mais voltei. Deixei tudo para trás. Às vezes, em casa, no silêncio completo do meu quarto, fecho os olhos e me forço a não ouvir, porque aprendi que há lugares onde você não precisa ver para saber, onde o verdadeiro horror não é uma imagem na escuridão, mas uma voz no silêncio, um cheiro no ar puro, um toque no vácuo. O Peniel não era assombrado por fantasmas que você vê, era habitado por lembranças que você sente. E algumas lembranças, descobrir da pior maneira, têm peso, temperatura e uma saudade que pode tocar em você. Meu turno na central técnica do Lar da Criança Sagrada Coração começava sempre às 6 da tarde. Era um trabalho simples em teoria. Monitorar os painéis de energia obsoletos, as poucas câmeras de segurança que ainda funcionavam e garantir que os geradores de emergência estivessem prontos para o inevitável. Inevitável porque em todo o inverno, com as linhas de força sobrecarregadas daquele bairro antigo, o apagão era uma questão de quando, não de se. O procedimento era claro. Quando as luzes caíssem, eu deveria acionar manualmente o gerador no porão. Levaria 90 segundos para o sistema voltar. Nesses 90 segundos de escuridão total, havia apenas uma regra não escrita, passada pelo meu antecessor, um homem de poucas palavras chamado Nestor. Fique quieto na sua cadeira, não atenda ao interfone e ignore o canto. O canto? Perguntei na época, um sorriso incrédulo nos lábios.
Nestor apenas assentiu, olhando para os medidores analógicos como se eles contivessem a resposta. É uma cantiga das crianças. Só acontece no escuro. Não interaja. Achei que era superstição de velho funcionário, uma lorota para assustar o novato. O lar era um lugar tranquilo, com poucas crianças agora, todas em alas reformadas. A ala antiga, um anexo de 3 andares, estava desativada há anos, suas janelas cegas por tábuas. O primeiro apagão do inverno aconteceu em uma noite de vento cortante. Um estalido seco e o mundo digital ao meu redor morreu. Monitores escureceram. O zumbido constante do ar-condicionado cessou, deixando um vácuo de som. A escuridão não era apenas ausência de luz, era uma substância espessa que preenchia a sala de controle. Eu me levantei, tateando para encontrar a lanterna pesada presa à mesa. Segui o procedimento. Saí da sala e desci as escadas de concreto para o porão. O círculo de luz da minha lanterna dançando em padrões nervosos nas paredes úmidas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo eco dos meus próprios passos. Foi quando ouvi. Começou como um zumbido, quase elétrico, mas orgânico, vindo do sistema de dutos de ventilação que serpenteavam pelo teto baixo do porão. Então o zumbido se organizou em uma melodia, uma cantiga, simples, repetitiva. Era a ciranda cirandinha, mas não exatamente. As notas estavam ligeiramente deslocadas, como se cantadas por alguém que só tivesse ouvido a música uma vez, há muito tempo. E a letra? Eu não conseguia distinguir as palavras, apenas vogais arrastadas e sussurrantes. Um calafrio que não tinha nada a ver com o frio do porão subiu por minha espinha. Nestor, a regra, ignore. Apressei-me. Minhas mãos trêmulas encontraram o painel do gerador. Girei a chave de partida. O motor a diesel despertou com um rugido brutal, abençoadamente real, abafando instantaneamente o canto fantasma. A luz das lanternas de emergência, fraca e amarela, inundou o porão. Respirei aliviado. Coincidência. Vento nos dutos. Imaginação hiperativa. Nos apagões seguintes, o padrão se repetia. A escuridão caía e antes que eu pudesse me mover, a cantiga começava. Sempre dos dutos, sempre aquela melodia familiar, mas estranha. Comecei a notar detalhes. Ela não vinha de um ponto fixo, parecia se mover, fluindo de uma saída de ar para outra, como se quem cantasse estivesse se deslocando pelas entranhas do prédio. E sempre, sempre parava no exato instante em que o gerador rugia. A sensação de estar sendo observado cresceu. Na escuridão, entre o fim da energia e o início do gerador, eu sentia olhos sobre mim. Não uma presença hostil, mas atenta, curiosa, como uma plateia infantil esperando o próximo ato de um espetáculo entediante. A noite do grande temporal foi diferente. O apagão foi violento, acompanhado do estrondo de um transformador explodindo na rua. A escuridão que caiu foi mais profunda, mais intencional. Desci ao porão, a cantiga já ecoando, mais nítida do que nunca. Desta vez consegui distinguir uma linha. Dormir é só o começo. No escuro vamos brincar. A voz não era assustadora. Era cansada, infinitamente solitária. Conectei a partida do gerador. O motor pigarrou, fraco. Não pegou. Tentei novamente. Outro pigarro. O diesel estava viciado, ou o sistema estava com o ar. O rugido salvador não veio, e a cantiga continuou, preenchendo o vácuo deixado pela falha mecânica. 90 segundos se tornaram 2 minutos, 3. A lanterna na minha mão começou a bruxilar, a bateria fraca. A escuridão pressionava. A cantiga se aproximava, não mais dos dutos, mas parecendo vir da própria escadaria que eu havia descido. E então vi, não com a lanterna, cujo feixe eu direcionava para o painel inútil, mas na periferia da visão. Na parede de concreto úmido à minha esquerda, projetadas por uma fonte de luz que não existia, estavam sombras. Não sombras de objetos, sombras de mãos, pequenas, com dedos curtos, tocando a parede, subindo e descendo, batendo palmas silenciosas no ritmo da cantiga. Eram das ilhas. O terror me petrificou. Eu não era mais o técnico consertando um gerador. Era um intruso em um recreio que acontecia há décadas no único playground que lhes restava, a escuridão total.
Com o último e desesperado giro na chave, o gerador finalmente engasgou, pegou e rugiu. A luz das emergências cuspiu seu amarelo doentio. As sombras na parede desapareceram. A cantiga se dissolveu no ar, deixando apenas o zumbido do motor. Subi as escadas como um condenado, o coração batendo descompassado. Na sala de controle, as luzes principais ainda estavam mortas, mas as emergências mantinham o pesadelo na baia. Foi só na manhã seguinte, com a energia restaurada, que o zelador me encontrou. "Você viu isso?" perguntou ele, o rosto pálido. Do lado de fora de cada janela do anexo desativado, no vidro enegrecido pela fuligem e pela idade, havia marcas, impressões digitais pequenas, muitas, feitas não com sujeira, mas com um pó fino e escuro, como carvão moído. Elas estavam todas na parte de dentro do vidro, e cada conjunto de impressões estava posicionado como se pequenas mãos tivessem se apoiado lá, de dentro do prédio, espiando para fora, para o mundo dos vivos. O gerador foi restaurado. Os apagões continuaram a acontecer e a cantiga também. Agora, porém, eu não desço mais ao porão. Sigo um novo procedimento, que não consta em nenhum manual. Sento em minha cadeira na escuridão, fico quieto e escuto. Por 90 segundos sou apenas um espectador. E quando as luzes voltam, sempre olho para as janelas primeiro. Às vezes, tenho a impressão de que as marcas de carvão estão um pouco mais espalhadas, um pouco mais altas, como se alguém estivesse se levantando de pontas de pés para ver melhor. O desfecho é que estou em segurança, sim, mas a dúvida que fica é mais pesada do que qualquer gerador. Será que naquela escuridão eles estão finalmente brincando? Ou estão apenas esperando que as luzes nunca mais se acendam? O aviso veio nas primeiras horas, dito pelo zelador antigo que me treinou, um homem cujo rosto parecia talhado na mesma pedra das fundações do lugar. "Você vai ver desenhos", ele disse, limpando óculos grossos com a ponta da camisa. "Crianças desenham coisas estranhas, é normal. Mas se você vir uma mulher alta, de vestido comprido e sem rosto, você não pergunta. Você recolhe o desenho, você joga fora e você acende todas as luzes do corredor daquela ala. Entendeu?" Ele não esperou minha resposta. "Chamam ela de a cuidadora. Ela não gosta de barulho." Trabalhei no orfanato do Vale como assistente noturno por 3 meses antes de ver o primeiro desenho. O Vale era um lugar de silêncios pesados e corredores frios, mas as crianças eram apenas crianças. Algumas quietas, outras tagarelas, todas carregando suas pequenas tragédias pessoais. Elas desenhavam casas com sol, famílias de palitinhos, monstros coloridos, coisas normais. Até a noite em que encontrei o desenho de Léo, um menino de 7 anos notavelmente silencioso, deixado na mesa da sala de recreação. Era um crayon preto sobre papel branco. A figura dominante era uma mulher. Ela ocupava quase toda a folha. Um vestido longo com pregas escuras que iam do pescoço até o chão. Braços finos estendidos, cabelo escuro, liso. E onde o rosto deveria estar, um oval liso e vazio. Nada de olhos, boca, nariz, apenas branco. Atrás dela, linhas representando corredores e pequenas formas encolhidas no canto inferior, as crianças. A legenda, na letra trêmula de Léo, dizia: "Ela vem consertar os barulhentos." O aviso ecoou na minha mente. Segui as instruções ao pé da letra. Recolhi o papel, joguei-o no incinerador da cozinha e fui até o interruptor do corredor da ala de Léo, acendendo cada uma das 8 lâmpadas. A luz fluorescente, branca e cruel banhou tudo. Nada aconteceu. Respirei aliviado. Superstição. Nos dias seguintes, mais desenhos apareceram. Sempre de crianças diferentes, sempre a mesma figura sem rosto. A mesma legenda ou variações. "Ela está ouvindo" ou "não faça barulho." Comecei a notar um padrão. As crianças que desenhavam eram sempre as mais quietas, as que haviam passado por algum episódio de pânico noturno, crises de choro abafado, e que, depois, se acalmavam, de uma forma estranha, não natural, uma resignação profunda. A curiosidade, aquela venenosa, começou a brotar. Pesquisei nos arquivos mofados do escritório da diretoria. Encontrei uma menção em um livro de ocorrências de 1898. Demitida a cuidadora Emília V., por métodos disciplinares excessivos.
relatos de abuso psicológico e confinamento em locais escuros. Não havia foto, apenas uma nota rabiscada na margem. A face do mal não merece ser lembrada. Uma tarde, enquanto organizava um armário de suprimentos, encontrei uma caixa de fotografias antigas. Imagens em sépia de grupos de crianças, rostos sérios, jardins outrora cuidados, até que uma foto, mais desbotada que as outras, me fez parar. Era um grupo, mas em segundo plano, desfocada, estava uma mulher. Vestido longo, cabelo escuro. O fotógrafo, por um defeito na emulsão, um descuido ou algo mais, havia capturado seu rosto como uma mancha branca e lisa, um borrão perfeito e oval, onde os traços deveriam estar. Meus dedos tremeram. O aviso não era sobre o futuro, era um eco. Algo tinha ficado para trás. O inverno chegou com força. O ar ficou gelado e as janelas do vale, velhas e mal vedadas, começaram a embaçar por dentro com a diferença de temperatura. Uma noite, fazendo a ronda final, vi na janela do corredor da ala leste, a mais antiga, a mais fria, que alguém havia desenhado na névoa do vidro, do lado de dentro. Era um rosto, grosseiro, feito com um dedo. 2 pontos para os olhos, uma linha para a boca, reta e sem expressão. Estava à altura de um adulto. Não era o trabalho de uma criança. E abaixo, as gotas escorrendo haviam formado palavras, não intencionais, mas tão claras que pareciam escritas. Quieto. A revelação não foi um susto, foi um afundamento lento no gelo. A cuidadora não era um fantasma que assombrava, era um hábito, um reflexo do próprio lugar. Ela não precisava de um corpo, porque o orfanato era seu corpo. O silêncio anormal, a luz fria, a névoa nas janelas, eram ela. E ela não consertava as crianças, ela as integrava, transformava seu medo, seu barulho, sua vida em mais silêncio, em mais névoa, em mais ausência. A última peça do quebra-cabeça veio na manhã seguinte. Léo, o menino do primeiro desenho, foi adotado. Era uma notícia feliz. Quando ele foi embora, limpei seu armário. No fundo, encontrei um último desenho, escondido. Desta vez, a figura de vestido longo estava atrás de uma janela embaçada. E no vidro, desenhado com cuidado, estava um rosto. Não o rosto vazio da mulher. Era o rosto de Léo, calmo, sereno, com os olhos fechados. E a legenda, em letras perfeitas demais para uma criança de 7 anos, dizia: consertado. Agora, toda manhã, quando o sol fraco do inverno bate nas janelas do vale, eu sou o primeiro a percorrer os corredores. Não procuro por sombras ou vultos, olho para os vidros, para a névoa que se forma durante a noite. E rezo, numa oração secular e desesperada, para que nenhum dedo, pequeno ou grande, tenha traçado um novo rosto na umidade. Porque o aviso do zelador estava incompleto. A cuidadora não vem consertar os barulhentos. Ela já está aqui. E seu método final de silêncio é tornar você parte da paisagem, parte do frio, parte do vazio, até que não sobre nada de você para fazer barulho. Nada, talvez exceto um contorno pálido na janela, esperando pelo próximo que precise ser consertado. Os fragmentos chegam até mim, não como uma memória, mas como cacos de um espelho quebrado, cada um refletindo um ângulo diferente daquela semana. Tento juntá-los na ordem certa, mas as bordas não se encaixam. Será que aconteceu mesmo assim? Fragmento. A lista. Estava no arquivo morto, uma sala que cheirava a papel e tédio, uma pilha de formulários de triagem dos anos 80, e entre eles um papel de timbrado mais recente, quase contemporâneo. Título: pré-selecionados para processo de adoção. Prioridade. Nomes, idades, um breve perfil. Lucas, 8 anos, tranquilo, gosta de desenhar. Ana, 6 anos, comunicativa, adaptável. Uma dúzia de nomes. Eu, como voluntária nova, fiquei tocada. Um sinal de esperança. Comentei com a supervisora, Dona Marta. Ela olhou o papel e seu rosto, normalmente um lago de calma profissional, congelou. Isso não devia estar aqui, ela disse, a voz mais baixa que um sussurro. Essas crianças não estão mais conosco. Pegou a lista das minhas mãos e a arquivou em uma gaveta que trancou com chave. O olhar que me dirigiu era de puro aviso. Esquece que viu isso.
Fragmento. O primeiro nome. 2 dias depois. O corredor principal à noite. Eu estava indo buscar um copo d'água. O silêncio era total. Até que ouvi. Tip, tap, tip, tap. Passos minúsculos, de criança descalça, vindo do corredor escuro à minha direita, o que levava às alas antigas desativadas. Segui o som não por coragem, mas por uma inércia hipnótica. Os passos pararam diante de um quadro de avisos. Nele havia uma cópia imoderada de uma fotografia antiga do orfanato, com os funcionários da década de 50. E sobre o vidro, cobrindo o rosto sorridente de uma das enfermeiras, havia uma mancha úmida, como se alguém tivesse passado um dedo molhado, formando um X. Voltei à sala trancada de Dona Marta por um impulso. Espiei pela fresta da gaveta. A lista estava lá. O primeiro nome, Lucas, 8 anos, estava apagado. Não riscado. A tinta tinha simplesmente sumido, deixando apenas o linho branco e levemente amarelado do papel. Um fantasma de palavra. Os sussurros e o segundo nome. As noites se tornaram uma vigília para os sons. O prédio velho rangia, claro, mas agora havia um novo som sob os rangidos, o arrastar de pés pequenos. Sempre à distância, sempre se movendo. Comecei a dormir com a luz do corredor acesa. Na manhã seguinte ao dia em que ouvi os passos subirem as escadas de serviço, escadas que eu sabia estarem bloqueadas por um armário, verifiquei a lista. O segundo nome, Ana, 6 anos, havia desaparecido. A tinta evaporada. Dona Marta me encontrou diante da gaveta aberta. Não me repreendeu. Seu rosto era de uma pena profunda. Eles não estão sumindo, ela disse, olhando para o papel. Estão sendo recolhidos. A mala. Foi após o terceiro nome sumir. Pedro, 7 anos. Uma manhã de neblina. O zelador me chamou na portaria. Alguém deixou isso para vocês da adoção. Era uma mala, pequena, de couro marrom rachado, das antigas. A etiqueta de papel pardo, amarrada à alça, estava amarelada, mas a caligrafia era nítida. Lucas, para a nova família. A mala estava vazia. Só havia um pouco de terra no fundo. Terra escura e úmida, cheirando a porão e raízes. A mesma terra percebi depois com um arrepio, do jardim abandonado atrás do anexo antigo. Clímax. A última noite. Só restava um nome na lista. Carla, 9 anos. A pressão no ar era insuportável. O silêncio não era mais ausência de som, era uma expectativa. Eu sabia que os passos viriam, e vieram. Naquela noite, eles não ficaram à distância. Tip, tap, tip, tap. Pararam do lado de fora de minha porta. Eu estava no quarto das voluntárias, trancada. A respiração travou no meu peito. Ouvi um arranhão suave na madeira, na altura da maçaneta, e um sussurro. Não uma voz de criança. Era um sussurro coletivo, ecoante, feito de muitos sussurros fundidos em um. Ele não vinha do corredor. Parecia vir de dentro das paredes, do próprio ar. Falta só uma. Gritei até a garganta doer. As luzes do corredor se acenderam. Passos adultos correram. Quando abri a porta tremendo, não havia nada. Apenas o corredor iluminado, infinito e vazio. E no chão, em frente à minha porta, um pequeno monte de terra úmida. Desfecho. A manhã final e a dúvida. Fui embora na manhã seguinte. Antes de sair, fui até a gaveta. A lista estava branca. Todos os nomes, desaparecidos. Dona Marta me entregou um envelope. Para você, disse. Dentro estava a fotografia antiga do quadro de avisos. A mancha em forma de X sobre o rosto da enfermeira havia secado, mas ao segurar a foto contra a luz, vi que não era uma mancha. Alguém havia arrancado, com cuidado, o retângulo de papel onde estava a imagem da enfermeira. O X era o cartão fotográfico de baixo, exposto, e naquele pequeno retângulo branco, alguém havia escrito com uma letra miúda e anciã uma única palavra: liberdade. Peguei a mala vazia de Lucas. Ainda está comigo. Às vezes, em noites muito quietas, acho mais terra úmida no fundo dela. Terra que eu tenho certeza de ter esvaziado.
e fico me perguntando, reconstruindo os fragmentos, será que os nomes sumindo eram um fim, uma dissolução? Ou será que era um processo de envio? A mala, a terra, o sussurro para a nova família? Será que de alguma forma que não posso entender, eles finalmente conseguiram o que a lista prometia? A adoção? Ou será que a liberdade daquela foto tem um preço que a terra úmida e os passos na escuridão estão apenas começando a pagar? Nunca saberei. A única certeza é que desde então tenho pavor de listas e de malas que, mesmo vazias, nunca estão leves. A erosão começou com os espelhos, ou, para ser preciso, com o meu reflexo. Não era nada que eu pudesse apontar com certeza. Trabalhar no antigo orfanato Santa Ana como vigia noturno era, por definição, um convite à paranoia. O lugar era um labirinto de sombras e ecos. Mas nos primeiros meses, minha sanidade era uma ilha firme. Eu, Raul, era prático. Acreditava no que via. Até que o que eu via começou a duvidar de mim. A primeira mudança foi no espelho do banheiro dos funcionários. Eu me lavava o rosto, erguia a cabeça e meu reflexo hesitava. Um microsegundo de atraso. Um piscar de olhos que não era perfeitamente sincronizado com o meu. Eu mexia a cabeça para o lado e a imagem no espelho acompanhava, mas com a leve impressão de estar observando algo atrás de mim, na porta do banheiro, antes de se ajustar ao meu movimento. Era tão sutil que eu atribuía ao cansaço, à luz fraca, mas a semente estava plantada. Em seguida vieram os sons, ou melhor, a qualidade do silêncio. O Santa Ana tinha seu próprio repertório de ruídos noturnos, o rangido da madeira ou o borbulhar distante dos canos. Aprendi a não ouvi-los. Até que eles começaram a aprender comigo. Ouvi um rangido e instintivamente pensei, isso veio da sala de música. No segundo seguinte, um rangido idêntico, mas inequivocamente mais nítido, ecoou exatamente do corredor que levava à sala de música. Como se o prédio estivesse testando uma hipótese, confirmando uma suspeita. A minha. Minha mesa na recepção ficava de frente para o grande hall. À minha esquerda, um corredor que levava às alas desativadas. Sempre que eu mergulhava em uma planilha no computador, eu sentia um movimento ali, no limite da visão periférica. Algo branco, vertical, recuando para a escuridão do corredor. Quando eu virava a cabeça, nada. Apenas a boca escura do corredor. Comecei a virar a cabeça mais rápido, mais devagar, de surpresa. A figura branca, fosse ela o que fosse, sempre era mais rápida. Ou estava só na minha mente. A paranoia criou raízes. Contei os quadros nos corredores. 23. Na manhã seguinte, contei de novo. 24. Um quadro antigo, uma aquarela bucólica de um campo que eu não me lembrava de ter visto antes, estava entre o retrato do fundador e o mapa do estado. Perguntei à faxineira diurna. Ela olhou confusa. Sempre esteve aí, Sr. Hall. Chequei os registros de presença das crianças internadas. Um nome, Miguel, aparecia e desaparecia da lista digital. Não nas atualizações, mas no arquivo local do meu computador. A coordenadora garantiu que nunca houve uma criança com aquele nome nos últimos 5 anos. A questão central se tornou meu único companheiro. Era algo sobrenatural ou era minha mente finalmente cedendo à pressão da solidão e da atmosfera opressora do Santa Ana? A falta de sono alimentava a dúvida e a dúvida alimentava a falta de sono. Comecei a gravar áudios durante a noite, a deixar câmeras do meu celular filmando cantos vazios. Revisava tudo na manhã sob a luz crua do dia. Nada. Apenas minha própria respiração. Minha própria imagem vasculhando salas vazias. As provas da minha sanidade eram, paradoxalmente, a prova do meu delírio, porque eu sabia o que tinha visto, sentido. O clímax foi uma experiência tão ambígua que nem ela mesma sabe no que se encaixa. Foi na madrugada mais silenciosa que já vivi. O ar parecia ter se solidificado. Eu estava na recepção e a necessidade de saber era uma coceira física no meu cérebro. Peguei uma lanterna e fui até o corredor das alas desativadas. A boca escura me engoliu. Minha luz era um círio frágil.
Caminhei até a porta da antiga sala de costura, a fonte da maioria dos meus pressentimentos. A porta estava entreaberta. Respirei fundo. Era hora de confrontar, ou de confirmar minha loucura. Empurrei a borda. A sala estava vazia, como esperado. Máquinas de costura antigas cobertas por panos, manequins infantis sem cabeça como espectros aguardando. O ar era poeirento. Mas no centro da sala, sobre uma mesa de madeira, havia uma única folha de papel em branco. E sobre ela, um lápis de carpinteiro, daqueles grossos, perfeitamente equilibrado na ponta da grafite, imóvel, como um pêndulo congelado no tempo. Não havia vento, não havia tremor no prédio. Aquele lápis não deveria estar em pé. Era uma impossibilidade física. Fiquei parado observando. Meu coração era um tambor surdo. E então, sem que eu me mexesse, sem que um sopro de ar sequer tocasse minha pele, o lápis tombou. Toque. O som foi minúsculo, mas no silêncio absoluto soou como a queda de um raio. Ele rolou pela mesa e caiu no chão de madeira, ecoando. A experiência culminante não foi um fantasma, nem uma voz. Foi uma lei da física sendo suspensa e depois restaurada, diante dos meus olhos, para meu benefício exclusivo. Um recado. Eu poderia ter enlouquecido ali. Poderia ter gritado. Em vez disso, um cansaço absoluto, maior que o medo, tomou conta de mim. Era real. Tão real quanto minha mente. E não importava mais qual era qual. Recolhi o lápis. Era sólido, comum, gelado ao toque. Voltei para a recepção. Desde aquela noite, a erosão parou. Os espelhos estão sincronizados. Os quadros permanecem 24. Nenhum som me responde. A paz voltou. E é isso que mais me aterroriza. A paz. Porque a dúvida final que ficou, a que vivo todos os dias, não é se eu vi algo sobrenatural ou se perdi a cabeça. A dúvida é, será que eles perceberam que eu percebi? E, tendo percebido, será que simplesmente decidiram parar de brincar comigo? Ou será que, ao aceitar a ambiguidade, ao abraçar a possibilidade de ambos os mundos, eu me tornei de alguma forma invisível para eles? Ou, pior, parte do jogo? Agora, às vezes, vejo outras pessoas no orfanato. Um entregador, um eletricista, olhando nervosamente para os cantos, virando a cabeça rápido demais. E eu apenas continuo meu trabalho em paz, segurando dentro de mim a dúvida que não consigo compartilhar. A dúvida de que a sanidade, quando finalmente vem, pode ser a mais elaborada das ilusões. E que a única forma de conviver com o Santa Ana é nunca ter certeza se você é o vigia, o espectador ou apenas mais uma peça no cenário, esperando sua vez de fazer um lápis cair no silêncio absoluto da noite. Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.